Não, agora tá. Pronto, pronto. Demorou um pouquinho, talvez seja a conexão. Bem, gente, estamos gravando então. Ele não marca o tempo, né? Marca aqui, dá para ver pela hora aqui. Então, 3h30. Vamos fazer experimentalmente essa aula, né? Esse nosso encontro aqui com o registro, né? E aí, como eu havia prometido, a gente vai discutir aí o Goffman, né? Um dos autores aí que nós selecionamos para a nossa área, né? Então, deixei aí o texto para vocês lerem, né? E a gente vai falar basicamente, mas não só, né? E aí eu vou mostrar aqui o material, né? A gente vai falar um pouco desse livro, desse belo livro, né? Que se chama Manicômios, Prisões e Conventos, né? Um livro clássico, né? Uma das grandes obras aí do Goffman, né? E eu vou mostrar umas outras coisas dele também aqui, só para a galera conhecer, né? E, como prometido, né, a gente vai falar também da escola, né? A gente, quer dizer, da escola a qual o Goffman pertence, né? A gente viu aí nas aulas anteriores, né, nos encontros, né? A gente viu aí a escola de Frankfurt, né? Um pouco dessa escola tão grande, né? Vimos aí as obras, um pouco das obras do Erich Fromm, né, e do Adorno, e vimos também um pouco do funcionalismo estrutural, né, que surge no século XX aí com o texto do Robert Merton, né? E hoje a gente vai ver então que seria essa terceira escola, né, que surge também ali na primeira metade do século XX, né? Todo aquele contexto de transformações, né, de um capitalismo já em estágio mais avançado, né, em relação àquele que os clássicos presenciaram lá atrás, né? E aí a gente está falando da escola de Chicago, né? A famosa escola de Chicago, que tem uma grande entrada aí no Brasil, né? Temos aí várias pesquisas, vários colegas que estudam esse tema, né? Aqui no programa, a própria Vânia, né, conhece bastante o tema, enfim. E também, né, como a demais, é uma escola muito grande, né? Então você tem ali, né, nos primórdios da escola, já nos anos 20, né, você já tem a obra de filósofos como John Dewey, né, e como George Herbert Mead, só para a galera saber, né, que vão ser pilares aí dessa escola, né, vão ser pensadores que vão influenciar todos os outros que vêm depois, né, o Herbert Bloom, Robert Park, né, passando aí por algumas gerações, né, até a gente chegar aí nas gerações posteriores, aonde se encontra a obra do Goffman. Então, o Goffman é um dos mais conhecidos aí, né, e sem dúvida um clássico contemporâneo, né, um clássico do século XX. E aí eu selecionei, né, essa obra para a gente falar um pouco dela. Então, como vocês devem ter visto aí, o tema da saúde mental retorna, né, aqui nos nossos papos, né? A gente viu aí já no primeiro encontro a obra do Fromm, né? E o Fromm, como um psicanalista, estava preocupado com toda a insanidade mental, né, que a cultura capitalista já estava causando ali no início do século XX, né, com altas taxas de suicídio, né, altas taxas de alcoolismo. E isso a gente está falando dos países centrais, né, países ricos, onde tudo, em princípio, estaria bem, né? Quer dizer, então essa obra do Goffman, ela vai retomar um pouco esse tipo de perspectiva. E é uma obra muito sociológica, né? Eu, na verdade, gosto de colocar essa obra, né, por conta da densidade, né? Até para vocês virem o que é você fazer pesquisa de verdade, né? Inclusive, muito diferente, infelizmente, da realidade que está se impondo hoje, né? Acabei de defender agora 2 orientandos de doutorado, né? E é uma batalha você conseguir, né, sentar 4 anos para fazer uma tese e tal, né? E hoje a gente está fazendo tudo de maneira um tanto quanto corrida, né, pessoal? Então, estou dizendo isso porque nessa época aqui, né, agora, quer dizer, anos 50, anos 60, né,
Esse livro sai em 61, por exemplo. Então, quer dizer, ao longo dos anos 50, o Goffman ficou, se não me engano, 5 anos, né, concentrado, confinado, fazendo a pesquisa. Né? Ficou aí imerso no hospital psiquiátrico, né, para poder, de fato, sentir, né, o objeto, né, invadir aquele ambiente, né, e perceber ali, né, no dia a dia, todos os lados envolvidos, etc. e tal, né, todas as percepções envolvidas. Então, isso está ficando cada vez mais raro, né? Vocês fazem pesquisa de mestrado que dura 2 anos, né? Quase não dá tempo de você fazer nada, né? E aqui a gente tem uma obra dessa época, né? Anos 50 aí, quer dizer, posterior à Segunda Guerra Mundial, que é uma obra muito profunda aí, exatamente porque foi feita com tempo, né? Com pesquisa, com observação de campo e, obviamente, com muita análise e revisão de literatura. Então, um livraço, né? Um livro que eu acho uma pancada, assim, por uma série de razões, né? A gente tem também, por exemplo, esse outro livro aqui que se chama Estigma, né? Que é um conceito que o Goffman vai desenvolver já a partir de trabalhos anteriores, né? E também dessa outra obra que a gente vai ver. E, quer dizer, um conceito ainda central nas ciências sociais, né? Sendo que esse livro já é um livro mais de divulgação, um livro Goffman mais velho, mais maduro, né? Então ele vai falar em notas sobre a manipulação da identidade deteriorada, né? Quer dizer, vai desenvolver essa teoria. Mas eu gosto de botar o outro que eu acho ele mais hard, né? Mais clássico. Né? E a gente tem no Brasil também essa coletânea que é bastante conhecida, que é o Ritual de Interação. Né? Essa coletânea da Vozes, né? Ensaios sobre o comportamento face a face, que tem aqui alguns ensaios muito conhecidos do Goffman no Brasil, como, por exemplo, o próprio ensaio que abre o livro, que se chama Sobre a Preservação da Fachada. Um ensaio bem interessante. Só um minutinho, gente, deixa eu ver. Tá. Vamos voltar. Então, voltando diretamente no livro que vocês leram, né, quer dizer, ele é um livro seminal, né, para muitas discussões posteriores, porque aí o Goffman vai pensar, dentre outras coisas, na própria ideia de instituição. Né? Quer dizer, ele está falando aí de manicômios, né, esse termo que, obviamente, hoje a gente precisa pôr entre aspas, né? Mas é assim que a sociedade ainda percebe, né, isso, até hoje, o que seria aí as casas de repouso, né, ou hospitais psiquiátricos, né? Também de prisões e conventos. Ou seja, o Goffman está percebendo, obviamente, algo em comum aí entre essas instituições, e ele vai definir isso com a ideia central, né, que é uma ideia muito poderosa de instituições totais, né, que vocês devem ter visto aí ao longo da leitura. Né? Ou seja, a instituição ela tem o poder, né, ela tem a capacidade de formatar o indivíduo. Né? Quer dizer, ela te toma, né, na sua totalidade. Né? Uma ideia bastante profunda, né, que o Goffman vai desenvolver aqui. Né? E aí nada mais, né, quer dizer, nenhum lugar mais propício para você pensar isso do que um hospital psiquiátrico, né, pessoal? O que é um hospital psiquiátrico? Né? Se a gente pensa, né, hoje ainda, né, a gente está passando aí, inclusive, um momento, né, gravíssimo, né? Não só na política, né, mas um momento gravíssimo em termos aí, inclusive, eu diria, espirituais, né? Uma pandemia, já 515, acho, já 1.000 mortes, né? Ou seja, algo que a gente vai naturalizando, né, até para a gente conseguir lidar com a coisa, é isso. Estamos, né, trancados aí em nossas casas, né, a maioria de nós, né, com a liberdade restrita. E, inclusive, isso é uma boa metáfora, né, um bom lugar para que a gente pense no que é um hospital psiquiátrico, né, porque, no certo sentido, ele é uma verdadeira prisão, né, para as pessoas que lá habitam. Né. E o Goffman vai, na verdade, tentar olhar para dentro do hospital psiquiátrico com um objetivo maior, né. Ele estava, quer dizer, convicto, e uma das coisas que ele vai centrais e que ele vai, né, constatar é que
ali dentro você vai entender o que é a sociedade capitalista. Vocês estão entendendo? Não é simplesmente o que é aquele grupo ou aquelas pessoas isoladas. Quer dizer, o que é a sociedade capitalista, né? Como ela cria estigma nas pessoas, como ela segrega as pessoas, como ela adoece, né, as pessoas de maneira diferencial, né? Como todas as suas metas, né, as suas imposições morais, né, seus imperativos para a busca do sucesso, para a busca de prestígio, de reconhecimento, de poder, né, de dinheiro, como a gente viu com muita clareza no texto do Fromm, quer dizer, no texto do Merton, né, na semana passada. Quer dizer, e a gente já vai começando a perceber aí as pontes entre os autores, né, quer dizer, como que isso cria uma sociedade doente, né? E aí a gente está dialogando diretamente com o Fromm, né? Quer dizer, o que o Fromm vai mostrar, né, no seu belíssimo Fuga da Liberdade, que vocês leram, né, e também depois quer dizer, no Psicanálise da Sociedade Contemporânea, né, exatamente o que ele vai definir como uma ideia também muito poderosa, né, muito central, de patologia da normalidade. Né? Então, no certo sentido, aí, num diálogo com o Fromm, que dá, inclusive, um belo trabalho para vocês escreverem, né, o que o Goffman vai constatar dentro do hospital psiquiátrico é a patologia da normalidade, né, a qual o Erich Fromm vai se remeter. Né? O Wallace levantou a mão aqui, Wallace. Eu só queria fechar o argumento aqui, se não for muito longo, aí você me corta agora ou você me corta depois. Não, tudo bem, pode seguir. Diga aí, é uma questão? Porque você estava falando sobre as instituições totais. E aí, nos estudos de Forças Armadas e Sociedade, de militares, o Goffman é muito trabalhado para pensar o quartel e a formação do militar, né? E esse processo de, entre aspas, dessubjetivação, né? De você anular a subjetividade do indivíduo, né? Ele é um número, ele é um conjunto, ele é o resultado de um conjunto de hierarquias e disciplinas e regras, e aí como que quando ele fala, quando ele age, né? É como se a instituição agisse ou falasse por ele, né? Então, esse poder que a instituição tem, no caso dos militares, né? De construção de identidade mesmo, de self, né? Assim, claro que é totalmente disforme de um outro jeito, mas é isso. Não por acaso a conexão com Foucault também nos trabalhos é muito grande, né? A galera vai relacionando Goffman, Foucault e outros trabalhos. Era só isso que eu ia falar. Perfeito, Wallace. E aí, eu acho que o cenário militar, né, quer dizer, o quartel a gente poderia incluir aqui, né? Quartel é, inclusive, uma metáfora meio tanto quanto uma coisa, quer dizer, o mundo militar é bem mais do que o quartel, né? Mas a gente pode incluir a figura, né, simbólica do quartel aí, né, entre uma dessas instituições, né? E se você pega, né, quer dizer, já que vocês falaram em filmes aí mais cedo, né, antes da gente começar a gravar, isso me lembra, por exemplo, um filme belíssimo do grande Stanley Kubrick, né? Aí, autor do Laranja Mecânica, né, do 2001, enfim, a galera conhece bem. Tem um filme dele que talvez nem todo mundo conheça, que se chama, se não me engano, Full Metal Jacket, não é isso? Nascido para Matar. Em português é Nascido para Matar, né? Que é um filmaço, né? Um filmaço. Você deve ter visto, né, Wallace? Claro. É um filmaço, um filme lindo, assim, lindo no sentido trágico, né? E eu sempre gosto de fazer uma provocação, uma ponte com Tropa de Elite, né? Porque o Tropa de Elite são, quer dizer, eu acho filmes conservadores, né? Não por acaso campeão de bilheteria e tal, né? Quando os filmes saíram, a galera achava, porra, super crítico, mostrando, não sei o quê. E eu fiquei desde o primeiro, né? Desde o primeiro Tropa, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Até escrevi 2 artigos na época, artiguinhos, né? De ensaios, né? Um sobre cada um deles. E aquilo, eu sempre achava aquilo conservador, né? No sentido de que você naturaliza muito mais a linguagem do entrar para matar, né? Do que você ter uma estética crítica de fato. Porque, quer dizer, a arte ela precisa não só mostrar, ela tem que explicar, né?
Você tem que tematizar, né, as coisas. E o Tropa tem essa coisa, né? Quer dizer, não por acaso José Padilha depois mostrou quem ele é, né? Depois de ficar rico fazendo Robocop, pasmem, né? Mais rico do que já era, ele volta e vai fazer o quê? A série da Netflix, que vai distorcer toda a coisa da Lava Jato, né? Me fugiu o nome agora. Né? Como é que é o nome? O mecanismo, né? O mecanismo, quer dizer, ridículo, né? Quer dizer, então, depois o moço finalmente mostrou quem ele é, né? Uma coisa assim, distorcendo no nível de colocar, né, a famosa fala do Jucá, se não me engano, que tinha que fazer o negócio com o Supremo, com tudo, ele coloca na boca, se não me engano, do Lula ou da Dilma, agora não me lembro exatamente. Então é nesse nível, né? Espera aí um minutinho, pessoal. Já acabou? Pessoal, eu vou ter que fazer uma pausa aqui. Será que eu consigo pausar a gravação e continuar onde estava? Rapidinho. É só encerrar e começar outra. Interromper. Depois você junta os arquivos. Tem jeito de juntar os arquivos para virar um vídeo só. Não tem problema. Vou ter que interromper aqui. Espera aí. Só um minutinho. Ô, Cláudio, cadê você? Ó. Que eu estava falando com o Fabrício sobre os militares, é esse livro aqui, ó. O Espírito Militar, é uma Celso Castro, é o trabalho de tese, de mestrado dele, em que ele faz uma análise antropológica da Academia Militar das Agulhas Negras. E aí ele usa muito Goffman para falar sobre como o oficial vira oficial, como é que se dá o processo. Ele chegou a morar lá na AMAN, né? Ele consegue autorização para poder morar na AMAN um tempo, faz o treinamento como para virar oficial mesmo. E aí é legal. Celso Castro, é o cara da FGV. Ah, sim. Ele hoje talvez seja o grande antropólogo militar brasileiro, hoje é ele, assim. Inclusive o livro do Vilas Boas, esse que balançou Celso... a República aí, Celso Castro. Ele Celso foi com Castro, ele. Vilas Boas da puta. Hã? Ah, tá, Vilas Boas. Vilas Boas, filho da puta. Então, é com ele, a entrevista é com ele. Tá gravando. Ele é muito famoso, ele faz... Oh, meu Deus. E aí depois ele faz o trabalho de tese sobre os oficiais sobre os militares da Academia da Praia Vermelha, que é um trabalho também importantíssimo, que ele vai questionar a teoria de que o golpe da República acontece porque a elite militar, tal, ele troca uma ideia lá e discute que não, são jovens que radicalizam os velhos, não os velhos que radicalizam os jovens. São os jovens militares, no final do século XIX, que começam a encher o saco dos generais para mudar politicamente. Tá? É bem interessante, assim. É um livro clássico, ele vai falando muito sobre isso. Então, o Goffman, para estudar militar, assim, sempre acha resuminho no congresso, né? É bem legal. Qual que é o livro que você falou? O livro é esse aqui, é O Espírito Militar. Ah, tá. Obrigada. Um estudo de antropologia social na Academia Militar das Agulhas Negras. Ele é de, acho que 92. Não, é de 90. É de 90. É o trabalho de mestrado. A tese é essa aqui, ó. Cadê? Aqui. Essa é a tese. Os Militares e a República, um estudo sobre cultura e ação política. É a tese. Obrigada. Dele. Valeu. Gente, voltando, correria tá grande. Mas vamos lá. Aí a gente faz. Ih, cara, tá gravando aqui. Então, Wallace, você
Protagonizou aí, cara. Vendeu peixe. Ué, eu cliquei em interromper, não interrompeu? Tem que clicar 2 vezes, eu acho. Ah, então o Wallace vendeu o peixe aí da pesquisa dele, ó. Então tá bom, fica aí o registro. Por isso que não dá certo esse negócio de gravar, fica um negócio meio... Não porque o Wallace não poderia falar, obviamente, né? Eu fiquei ouvindo aqui. Mas pega muito making off, né, da coisa, né? Eu precisei, enfim. Aí fica ruim publicar, né? Mas vamos ver. Vamos continuar. Edita, professor, depois corta o vídeo. O problema é tempo de fazer isso, mas não precisamos cortar o Wallace, não. Vamos lá. Vamos deixá-lo lá. Voltando, gente. Inclusive, a pesquisa é muito legal, Wallace. Eu acho que o tema, né, quer dizer, os militares são, né, a cara, né, quer dizer, a alma do governo Bolsonaro, né? Mas voltando, eu estava falando, cara, que... Quer dizer, aí o filme Tropa de Elite, essa coisa toda, né? Enfim, depois o senhor Padilha mostrou a sua cara. E agora, voltando, né, no filme do Kubrick, esse sim é um filme lindo, né? Que explica, quer dizer, que explica, né, muita coisa. Então, me lembro que era assim quer dizer, é um drama, né? Quer dizer, tem um cara, né, que é um cara mais gordinho, assim, que ele não dá conta, né? Ele, enfim, ele tem também algumas limitações, né, de outra ordem, e ele não dá conta do treinamento, né, da coisa Tropa de Elite, né? Ele vai se arrastando e tal, e aí, num dado momento, o treinador, né, manda eles pegarem as armas, né, e a metralhadora, e ele cuidar dela como se fosse a namorada dele, né? Então o cara leva aquilo a sério, né? Olha que drama, que coisa bonita. E ele vai abraçar, ele vai dormir com a metralhadora, né? É a namorada dele, né? Uma coisa assim, bem pesada. Né? Até que, por fim, né, dando spoiler, ele vai usar essa mesma arma para se rebelar e para matar o cara. Então, quer dizer, é pesado. E ali você tem a tematização, né, de como é você massacrar uma pessoa, né? Você roubar a subjetividade dela, né? Quer dizer, e aí voltando, né, na coisa do Goffman, aí o Wallace adiantou bem, né? Fica aí o registro em tempo real, né, Wallace? Nossa live aqui. Eu preciso gravar as coisas, é um negócio que muda a ordem das coisas, mas vamos lá. Fica aí o registro em tempo real, né? É bom que eu perdi, que eu estava aqui, eu assisto depois. Eu só escutei. Mas aí a gente se adiantou muito bem, né? Que é a coisa mesmo de uma noção de eu que o Goffman vai tentar tematizar. Ou seja, se você quer uma ideia de eu, né, você precisa fazer isso sociologicamente. Né? E aí a gente vê nitidamente a influência do grande George Herbert Mead, né, que vai ser aí um dos pilares da escola. Né? Vou escrever aqui no chat para a galera saber. Né? George Herbert Mead, grande pensador, né? Vai escrever um clássico chamado Mind, Self and Society. Eu acho que tem em português. Braço, né? Um livro extremamente complexo, que já está ali, né? Quer dizer, tentando tematizar a relação entre o eu e a sociedade. Né? O próprio nome já diz, Mind, Self and Society. Né? Então, quer dizer, a noção de eu ela é sociológica. Né? E aí o grande salto, né, o grande ganho teórico desse livro, especialmente, né, Manicômios, Prisões e Conventos, vai ser exatamente mostrar como o eu, né, ou a própria identidade, né, no fim das contas, ele é desconstruído quando você é imerso nas instituições totais. Né? Isso é uma ideia belíssima, né? Isso é de uma profundidade sociológica absurda. Né? E ele vai mostrando isso de uma maneira que eu acho muito linda. Né? Assim, eu adoro ler coisas que me tocam. Assim, que quer dizer, E aí, pessoal, eu acho que vale isso. Tá? A sociologia, se não tocar, você não entendeu nada. Né? Se não te doer em algum lugar, é porque não chegou aonde tinha que chegar. Né? Então, ele vai mostrando isso de maneira muito impressionante. Né? Primeiro, ele faz o primeiro capítulo falando aí da própria ideia de instituições totais, né? Onde vai caracterizando isso, e depois ele vai fazer o capítulo que talvez seja o ápice, que é onde ele fala da carreira moral, né?
Um conceito que também eu acho muito poderoso, né? Quer dizer, é um livro com conceitos muito... São 4 ou 5 conceitos centrais que são muito poderosos, né? Ou seja, a ideia de carreira moral, né? O que é a carreira moral? Né? É a trajetória moral de cada pessoa, né? E essa trajetória, ela vai determinar quem você é, né? Então, se você sofre um abuso na infância, aquilo vai marcar para o resto da vida, né? Mas ali na frente você pode ter chance de restaurar um pouco os traumas, né? Quer dizer, o indivíduo ele tem uma flexibilidade, né? Capaz de, quer dizer, que em muitas histórias de vida até impressiona. E aqui no caso ele vai descrever isso com muita beleza, né? Ou seja, o processo do antes e do depois da internação, né? E aí ele vai mostrando, né? Como que o próprio ritual de você ser internado, ele é um ritual perverso, né? Ele é um ritual pesado, né? A primeira coisa que acontece é que você tem os seus bens pessoais retirados. Você imagina isso? Carteira de identidade, celular, e se fosse hoje, essa coisinha aqui que se chama smartphone. Vocês imaginam agora vocês serem internados e alguém pegar o seu smartphone? Pegar para não devolver, né? WhatsApp, Facebook, vocês conseguem imaginar isso? Eu acho que ninguém consegue, né? Hoje, quem vive sem isso aqui, eu admiro, porque todos nós viramos escravos disso daqui. Então é isso, né? Você tem os seus pertences retirados, né? Isso já é uma cisão na sua identidade, né? Isso já é uma ruptura profunda. Além disso, ele vai mostrando nesse mesmo processo que quer dizer, que o que acontece antes de você ser internado é de ordem fundamental para que a gente compreenda, né? E aí você tem o quê? Você tem um processo, muitas vezes, no qual a pessoa vai perdendo todos os seus vínculos afetivos estáveis, né? Vai perdendo todas as suas relações de confiança, né? Muitas vezes, os parentes mais próximos, ou a pessoa que você mais ama, um filho, uma esposa, né? Um pai, um esposo, vai ser a pessoa que vai te internar, né? E você vai passar a sentir aquela pessoa como sendo seu maior inimigo, né? Então, vocês imaginem o peso que é isso, né? Tem todo um processo de descaracterização, né, de todas as forças, todos os recursos que uma pessoa tem, né, para se perceber enquanto indivíduo, né? E aí vocês pensam, né, quer dizer, na prática, do que a gente está falando, né? Se a gente pega, né, hoje, acho que um exemplo muito, muito nítido é o exemplo do cracudo, né, do usuário de crack, né? Nós temos pesquisas aí, né, o próprio Gessé Souza organizou uma delas, que mostrou muito bem que o estrago que o crack faz na vida das pessoas, ele é um estrago muito mais social do que da substância em si, né? E aí não tem nada a ver com clichê, se está defendendo droga ou se não está, quer dizer, isso é uma discussão muito mais séria, né? A substância em si, é claro que ela é uma substância suja, né? Ela é um resto da cocaína, ela é um lixo, né? Uma droga suja, no caso do crack, né? Assim como você tem outras drogas que são super sujas, né? Eu me lembro quando eu li um livro do Luiz Eduardo Soares, né? Esqueci o nome agora, que ele fala de uma droga chamada merla, né? Que ela é resto de água de bateria de carro. Você imagina isso, né? É um negócio sujo, né? Mas para além disso, o que faz uma pessoa cair numa situação de vulnerabilidade total é a sua ausência de laços sociais seguros. E aí a gente está falando em grande medida, por exemplo, da condição de desempregado, né? A condição de sobrante, né? Então a gente está falando basicamente do que o Gessé chama de ralé, né? Você vai entrar no hospital psiquiátrico, você vai encontrar isso. E o Goffman encontrou isso de maneira muito perversa. Sabe o que ele encontrou? 2 classes sociais distintas, nitidamente, dentro do hospital psiquiátrico. Você tinha a sala A e a sala B. A sala A composta de indivíduos mais ou menos originários das classes médias, né? Se fosse no Brasil, seria brancos, porque raça e classe no Brasil é a mesma coisa, né? E na sala B você tinha os indivíduos da ralé. Estão entendendo? Né? E a coisa é tão pesada, pessoal,
né, que os indivíduos da sala A, eles tinham respeito na hora do almoço, né? Eles tinham o ritual da alimentação respeitado, ou seja, eram tratados como pessoas civilizadas, né? Percebam o peso disso. Enquanto os demais eram tratados como bicho, não tinha respeito pela hora do almoço. Você come aí com a mão, come aí de qualquer jeito. Estão entendendo? Então, é nesse nível que é a coisa. E aí o livro se torna absurdamente atual no contexto, né, de Jair Bolsonaro e contexto de negacionismo, né? Acho que, para quem não sabe, uma das coisas mais perversas, né, que a gente está presenciando nesse exato momento é um retrocesso brutal na reforma psiquiátrica, né? Hoje mesmo, o meu orientando que defendeu hoje de manhã, ele estudou o tema da necropolítica e do proibicionismo, né, no Brasil. Pegando a questão da luta manicomial e tal. Então, a brutalidade da coisa é absurda, né? Eu não consegui acompanhar em detalhes, né, a discussão em alguns momentos, mas eu me lembro que assim que o Bolsonaro entrou, estava sendo cogitado você comprar de novo aparelhos de choque elétrico. Simples assim. Estão entendendo? Mas antes do Bolsonaro isso já estava sendo previsto, né? Desde o golpe com o Temer isso já acontecia. Desde afrouxamento na fiscalização dos manicômios, né? Do que pode, o que não pode, e o retorno do choque, né? Do eletrochoque, de fato. E as comunidades terapêuticas voltando para a política de saúde mental e o manicômio voltando na centralidade, né? Fora a retirada de recursos para produção para garantia dos serviços substitutivos, né? Sejam residências terapêuticas, CAPs. A ideia não é mais investir nesses serviços, mas que os manicômios eles são necessários para casos graves, o que a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica defendem que não, né? A ideia é fechar todos os manicômios e pensar no cuidado num outro modo. Então, assim, é aterrorizante mesmo o que vem acontecendo. E no final do ano passado, né, mais de 30 portarias estavam para ser revogadas da reforma psiquiátrica, né, que já não era ideal, mas ainda não aconteceu de fato. E foi interessante que o movimento social da luta antimanicomial voltou a se organizar de forma mais firme, né, para poder tentar fazer frente a isso. Eu estudo o tema. Que bom, Elaine. Obrigado. Então, Elaine atualizando a gente aí, é pesado, né? Eu me lembro que eu tinha lido a entrevista, né, de um cara, acho que na Carta Capital, me fugiu o nome dele agora, mas era uma das grandes figuras aí militantes, não sei se ele foi ministro de algum governo do PT, uma coisa assim. E aí eu não me lembro se foi, né, antes um pouco do Bolsonaro, entende, que eu li, mas me lembro que me marcou isso, né, ele dizendo isso, né, que era, quer dizer, você voltar com coisas desse tipo. Então a gente tem aí 50 anos de discussão, né? Aquele filme da Nise, né, que é feito pela Glória Pires, um belo filme aí, belíssimo filme, vale muito a galera assistir, né? Acho que tem até na Netflix. Quer dizer, uma série de discussões, né? O próprio Holocausto Brasileiro, né? O filme e o livro. Ah, sim, claro, né? O Canal Brasil lançou agora uma série, que eu acho que está disponível gratuitamente no Globoplay, eu estou vendo pelo Canal Brasil, chamado Colônia, que eles fizeram uma série a partir do Holocausto Brasileiro, né, lá de Barbacena e tal, mas é uma minissérie encenada e tal. Nossa, é bem forte assim mesmo, né? Como a sociedade tenta enclausurar os indesejados, né? Que ela considera menores e que atrapalham essa ordem, né? E quer dizer, e aí, exatamente isso, porque como nós construímos isso, né? Que é o ponto, né? E você pega também CAPs, né, de crianças, filhas da ralé, né? E por aí vai. Quer dizer, como que a gente perversamente monta isso, né? E aí tem, enfim, várias coisas, né? Tem, quer dizer, o Wallace citou aqui no chat, no Bicho de Sete Cabeças, né? Aborda como as instituições adoecem aqueles que elas deveriam curar, né? E tem vários, exatamente. Esse aqui eu vou até rever, faz tempo que eu vi. Quer dizer, tem o classicão do Scorsese, né? O Ilha do Medo, né? Que é com Leonardo DiCaprio, que tem a discussão da lobotomia, né? Que era uma violência absurda, né?
Então, quer dizer, o negacionismo ele é desse nível. Né? Quer dizer, se você não se preocupa, né? Agora vazou uma fala aí do Pazuello, parece, de uma ex-esposa dele, dizendo que ele queria comprar saco preto. Né? Quer dizer, a coisa é... Na plena crise de Manaus, né? O cara disse que tinha que comprar saco preto. Né? Então, tem umas coisas pesadas, né, nesse nível. Né? Então, daí, pessoal, o perigo, né? Perigo de tudo que a gente está vivendo hoje. E eu acho que exatamente nesse tema é onde a gente vê a dimensão da doença. Vocês estão entendendo? Não vai ser em nenhum outro tema. Né? Vai ser nesse tema, e por isso eu gosto muito desse livro, dessa aula, né? Vai ser nesse tema que a gente vai ver. Né? É na construção da loucura, é na perda da sensibilidade, né? É na perda de qualquer sensação de alteridade, de ver o outro. Né? Isso vai estar por trás dessa coisa toda do cidadão de bem, essa coisa toda, né, de você, quer dizer, a coisa profundamente meritocrática, no fundo, né, que não é por acaso. Né? Ou seja, se a coisa do capitalismo é que cada um tem que fazer a tua, então é isso mesmo. Né? Aí a gente naturaliza isso. Quer dizer, porque eu vou pensar no outro. Né? Então tem um mendigo aqui, eu vou pular por cima da cabeça dele, né? Você vê cenas reais disso, né? E por aí vai. Um outro filminho bobo, né? É o Meu Nome Não é Johnny. Alguém viu esse? É o grande Selton Mello, né? Quer dizer, o cara chamado João Estrela, que é uma figura real, figura da classe média alta carioca, que se torna um traficante de alto nível, né? De cocaína, anos 80, no Rio de Janeiro. Começa com uma brincadeira, né, pegando para os amigos, depois começa a traficar de fato. E no final das contas, o cara é anistiado por todo um acordo de classe. Né? Ele, ao invés de pegar uma pena altíssima, a juíza fica com pena dele, né, tem uma solidariedade de classe com ele, né, e vai deixar ele ficar 2 anos no hospital psiquiátrico, light, entendeu? Fumando um cigarrinho, de boa, né, tranquilo. E depois o cara sai e leva a vida normal, né? Hoje ele é produtor musical, porque é uma pessoa que tem redes, né? Ele é famoso, é o João Estrela, né? Tem livro publicado, é guitarrista de banda, sei lá o quê, enfim. Então, o que prova que a gente está falando aqui de acordos sociais, né? E isso tem muito a ver com a base maior do Goffman, que é a escola do interacionismo simbólico, né? Não vai dar para a gente falar tanto aqui, mas o próprio nome já diz, né? O interacionismo, ele coloca a interação social no centro da análise, né? E uma interação que é simbólica, que é moral, né? Que considera signos, né? Que é reproduzida através de signos, né? De acordos de classe, de acordos de grupo, né? Identitários, né? E o Goffman vai ser, dentro da escola, um dos caras que vai perceber também a questão das classes sociais de maneira simbólica e moral, como está nesse livro, né? E aí, de fato, ele vai dialogar, né, como Thalita mencionando aqui também The Handmaid's Tale, para pensar em instituições totais. Logo me veio essa série, aí eu não vi. Handmaids, deve ser. Ok, vamos pegar. Enfim, né? E aí, de fato, né, acho que o Wallace também mencionou, tem um diálogo direto com o Foucault, né? Acho que uma influência, porque eles são contemporâneos, né? E Foucault realmente, talvez o grande filósofo do período que vai ser sensível a uma série de questões, né? Que inclusive vão gerar essa ideia também poderosa que hoje tem sido discutida aí de subjetividade neoliberal, né? Isso é um negócio totalmente Foucaultiano, quer dizer, tá aí num livro agora que ficou famoso, do Dardot e Laval, né, uma dupla de franceses aí. Tem uma galera pegando também, né, Christian Dunker, Vladimir Safatli, né, quer dizer, buscando essa coisa de pensar o subjetivo hoje. Né. Qual livro do Dardot Laval? A Nova Razão do Mundo. Ah, esse livro é excelente. É um livro que está bombando aí. Né. Quer dizer, o Sennett vai falar de corrosão do caráter, né? Não por acaso o Sennett era amigo de Foucault, né? Tinha uma ligação profunda com Foucault, né? E o Foucault é o grande, sem dúvida, né? Que vai
que vai desenvolver as ideias de biopoder, né, de biopolítica, né, que vai estar aí no Achille Mbembe e outras coisas recentes, né, quer dizer, ou seja, como o Estado formata, né, e aí tem tem um livro do Foucault que é muito, muito legal também nesse sentido, que se chama O Nascimento da Clínica, né, onde ele vai mostrar, por exemplo, como, quer dizer, se não me falha a memória, desde o século XIX, a profissão de médico ela vai ganhando o poder de definir, né? Então, o médico define quem é doente e quem não é, né? A gente tem... acho que a Elaine certamente está aí acompanhando bem, né, gostando do papo, né? A gente tem, né, quer dizer, você pega as doenças da moda, por exemplo, né? Você tem, algum tempo atrás, todo mundo estava tomando Ritalina, né? Criança tomando Ritalina. Agora está um boom de autismo, né? Eu mesmo tenho uma sobrinha autista, e aí a questão no século XIX, ninguém sabia que as crianças eram autistas, né? Entende? Não tinha definição, né? Então, como que a gente tratava essas crianças? Será que a gente está tratando melhor hoje do que lá atrás? É uma questão complexa, né? É um negócio bastante complicado. E aí a moral toda, pessoal, o que tudo isso tem a ver com o capitalismo, né? O que tudo isso tem a ver com a ordem geral das coisas? A questão é que, se a gente não entende que a pedra de toque nodal lá do Erich Fromm, né, que vai reverberar aqui, se a gente não entende que no fundo é a cultura capitalista que é doente, a gente fragmenta e acha que algumas pessoas são mais doentes do que as outras, né? E é claro que eu não vou adentrar aqui, você tem casos clínicos, né? Eu não sou médico, não sou psiquiatra, obviamente. Estou falando aqui de sociologia, né? Mas você tem casos clínicos que você pode ter definições de doença mental no nível, bem grosso modo, mais estrutural, né? No nível de a pessoa que nasce com problema e tal. Não estou falando disso, né? Eu estou falando... Tem que interromper de novo, gente. Não dá certo gravar a aula. Pera aí. Vamos lá. Eu vou ver se eu vou publicar isso aqui ou não, porque fica, enfim, muito quebrado. Bem, onde eu estava, né? Quer dizer... Você falava sobre a cultura capitalista é doente, não as pessoas, embora tenha gente com sintoma, Quer dizer, exatamente isso, o desfecho, né, do raciocínio. Ou seja, você não... o que a gente tem que entender é que a cultura capitalista, né, em toda a sua opressão de impor metas, né, como o Merton vai mostrar para a gente, né, a busca louca por sucesso, né, metas que não vão ser alcançadas por todas as pessoas, né, quer dizer, que o Merton vai definir como sendo anomia, né, para ele a anomia é nada mais do que isso. Então, é aí que a gente começa a entender tudo, né? Não é o cara cracudo ali que é louco, que é aquele doidinho do senso comum, né? Essa pessoa se tornou louca, né? Ela foi empurrada para uma situação de desespero, né? Quer dizer, e aí você pega, né, estudos empíricos, é o cara que nunca teve emprego, né? O cara que ralé mesmo, né? E aí perde muitos vínculos sociais, né? Não consegue se casar, não consegue ter um relacionamento afetivo estável. E aí, se você vai para um morador de rua, você vai compreender a situação, né, de uma forma ainda mais nítida, né? Então, pessoal, é nesse sentido que vai a discussão, né? Um livro bastante interessante, bastante atual, né? Quer dizer, se você pega as prisões, o raciocínio é o mesmo, né? Não por acaso Foucault também vai ser importante nessa direção, né? E se você pega conventos também, né? Quer dizer, você tem uma internação voluntária e você tem a desconstrução da identidade, né? Você tem rituais, por exemplo, de internação em conventos que você muda de nome, né? Então, não é um detalhe periférico, é um detalhe central, né? E aí, pessoal, só uma provocação final, não vou prolongar muito, que eu estou, né, infelizmente, bastante ocupado aqui.
Aí um uso que eu estou fazendo, né, quero compartilhar com vocês desse raciocínio, que é pensar, quer dizer, pegar essa ideia de instituições sociais para pensar o próprio capitalismo de uma outra maneira, né? Eu estou fazendo aí a pesquisa com executivos, né, como vocês sabem, já há algum tempo. Já temos um livro coletivo pronto, quase pronto, né, faltando acabamentos, que eu espero, se Deus quiser, publicar no ano que vem. E aí eu estou usando, né, em primeira mão aí para vocês, né, a ideia de instituições totais para pensar as grandes empresas, né? Aí é claro que eu não ia deixar escapar uma ideia brilhante dessa, né? Ou seja, talvez, né, e eu digo provocativamente e com uma certa convicção, porque eu estou fazendo a pesquisa, né, e andei futucando algumas coisas, né? As principais instituições totais são exatamente aquelas que não se apresentam como tal, né? Ou seja, as grandes empresas, as grandes corporações, né, são aquelas que mais formatam as pessoas, né? Quer dizer, você pega os altos executivos, que é o nosso objeto, né? Uma das perguntas que a gente faz na pesquisa é sobre a saúde mental, se usa drogas e tal. Então, ninguém assume que usa drogas ilícitas, né? A galera só assume álcool e cigarro. E aí eu fui futucar, obviamente, né? Se você cai no conto do nativo, você não provoca as coisas. Então, eu fui procurar e achei umas matérias, né, de jornal, de revista, que falam, né, e eu cito no livro, né, que falam que os executivos mentem, né? Eles fazem tratamento psicológico, não podem assumir a condição de super-homem, não podem assumir que é frágil, não podem assumir que está sob pressão, né? Não assume que usa droga, muitos usam remédio controlado, né? O cara não vai assumir, obviamente, que usa Rivotril, né? E por aí vai, pessoal. Então, vocês percebem qual é a grande mentira que o capitalismo monta, né? Né? Então, a gente está tentando fazer essa reflexão também no livro, ou seja, a grande instituição total é o próprio mundo corporativo, né? Que promete aí, né, sucesso, enfim. Quer dizer, o executivo, ele é o tipo ideal, né? Ele é o cara que ele se coloca como líder, o próprio nome já diz, né, como exemplo. E quando você vai ver esse cara, a pessoa, né, além de mostrar a desigualdade, que o cara tem muito dinheiro e tal, poder, a gente está tentando mostrar também a pessoa. Vamos focar no cara aqui. E você vai ver que esse cara muitas vezes está em sofrimento, né? Então, isso é o capitalismo, né? Se o cara que é o vencedor está assim, imagina quem está lá embaixo. Tá entendendo? É um pouco a reflexão, mas não vou adiantar muito para vocês poderem ler o livro também, né? É isso, gente. O Wallace, queria falar alguma coisa? Não, é só um ponto que, num outro texto que eu li há um tempo, do Goffman, a representação do eu na vida cotidiana, ele vai falar um pouco sobre essa questão da vida cênica, né? Do jogo de cena, que é a convivência e sociedade. E aí isso me lembrou um pouco esse debate que você está fazendo, quer dizer, também puxando um pouco do Freud aqui, da psicanálise, né? Esse jogo que a gente tem que fazer na modernidade, né? Sempre de cena, parecer forte, parecer grande, parecer perfeito, parecer bom. E aí isso me remete ao texto que a Eliane Brum publicou há uns 3 anos, né? Cansados, deprimidos e exaustos, algo nesse sentido, um artigo em que ela vai falando sobre isso, né? Como que a gente vai medicalizando a vida, né? E a partir daquele coreano lá, Byung-Chul Han, né? Ela discute um pouco a partir daquilo. E a gente vai para continuar esse jogo de cena, né? Então, eu acho que para quem é professor da rede pública, para quem é concursado, digamos, né, funcionário de uma empresa, é até um pouco mais fácil você lidar com isso. Agora, para o executivo que vende a imagem, né, de sucesso, de TED Talker, né, eu acho que é bem complicado, né? É isso. Vocês entenderam tudo. Bem, a Anayanse aqui, fechando, tem empresas que fazem testes antidrogas aleatoriamente. Tem e tal, mas e nos funcionários? Eu duvido que o alto executivo, que o chefe faça o teste, entende, Anayanse? Né? Segredinho de Estado aí, né? Ou de mercado, no caso. Né? Duvido, entendeu? Aí é para massa, né?
Enfim, e outras cositas mais. Tá bom, gente? Vou ter que encerrar. Exaustos e correndo dopados, o texto da Eliane. Legal, não conheço. Muito atual, inclusive, né? Como que todos estamos, exaustos e correndo dopados. Né? Pois é. Fernando, uma vez uma secretária de um gerente de uma empresa para um serviço me mandou a receita médica do gerente por engano. Olha aí, esse documento é quente, Fernando. Eu compro. Esse aí, na minha pesquisa, faz o estrago, cara. Vamos negociar. Nunca. Genial, exatamente isso. Mas é loucura, assustador. Fiquei assim, né? Caramba, o cara... Aí você entendia até por que o cara não conseguia mexer o pescoço. É isso. Não, e aí tem outro filminho bobo também, de grande mestre, né? Aí eu estou citando essas coisas no livro. Isso é só para já fazer o marketing. O Lobo de Wall Street, né? Nós temos aqueles 2 livros, só para fechar, os 2 grandes filmes do Oliver Stone, né? Que é o Wall Street, né? O antigão com Michael Douglas, né? Mas aí o Scorsese fez o Lobo de Wall Street, que é com o Leonardo DiCaprio. E esse filme é legal. Ele é meio assim, né? Ele já é meio clichê e tal, não é a melhor fase do Scorsese, mas ele caricatura isso. Então tem um dos caras que ele fuma crack, né? Um dos caras que trabalha com o Scorsese, né? O próprio personagem do Leonardo é um drogadaço e tal, né? O cara pega pesado. E é claro que tem um pouco... Galera, tem um barulho aí, alguém... Pronto. E aí, ele... Claro que tem uma caricatura, mas nem tanto, né? Da coisa da galera ir cheiradaço para bolsa de valores e tal. É um clichê, mais ou menos, né? Ninguém inventa nada do nada. E eu até brinco com os caras, né? Na velocidade eu brincava no meu grupo, né? Na velocidade das coisas do mundo corporativo, não dá para você imaginar que um alto executivo fuma um beck para ir para uma reunião de 7 horas, né? Não. Se ele usa algo, ele vai usar uma coisinha para ficar acordado, né? Não vai ser um cigarro de maconha, né? Então, e aí só para fechar, né? O filme do Scorsese tem uma cena que ele mostra uma performance quase religiosa, né? Que eles ganham lá, eles batem uma meta, e aí ele chega numa sala com vários colaboradores e aquela coisa, a galera vibrando na orgia, aí entram umas mulheres seminuas, tal, né? Aí uma festinha, pá, aí bebedeira, pá, droga, né? Quer dizer, analogias da arte, né? Mera ficção ou não, né? Então, só para a galera pensar aí. Tá bom, gente? Texto da próxima aula, o Wright Mills, então, Elite do Poder. Acho que eu vou botar o capítulo 1 do livro que eu tenho aqui, aí eu já mando para vocês aí daqui a pouco, tá? O capítulo 1 se chama As Altas Rodas, que aí a gente fecha com a discussão das elites, tá? Que é uma discussão, sem dúvida, central. Tá bom, gente? Vou ter que encerrar aqui. Grande abraço. Bom estar com vocês. Vou encerrar aqui e ver como fica. Salve aí, qualquer coisa depois eu compartilho. Professor, eu vou pedir uma deferência aí, tentar colocar o texto ainda hoje para eu começar a ler, que vou ter um final de semana meio turbulento aí. Vou tentar. Gente, será que é só interromper aqui a gravação? E aí fica salvo automaticamente em algum lugar? Vai para o seu drive, para o drive do e-mail que você gravou. Perfeito. Então... Demora uns minutinhos, tá? Para ficar lá. Acho que tem que ser 2 vezes para interromper, né? Que o pessoal falou. Não está interrompendo. Se eu clicar em sair da chamada, será que perde? Não abriu uma janela azul do lado quando você pediu para interromper a gravação, não? Interromper, não acontece nada. Não abriu uma janela do lado? Agora sim, será salvo, ok.